Bom Olá, dia, bom dia, tudo bem? tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Não Você tá tá só com um pouquinho eco, não. tremida. Não, mas tá tudo bem. Tá, a imagem tá um pouco ruim? Tá um pouquinho, às vezes pode até ser a internet, mas o som tá bem bom. Oi, Luciana, tudo bem? Muito obrigada. Oi, doutora Luciana, tudo bom? Luciana tá sempre presente aí na ESA Live, nossa diretora. Doutora Mariana, Não, e ela é ótima, ela sempre me doutora faz Mariana convites, também muito acabou de grata a ela. entrar. Bom dia, agradeço a presença da diretoria da ESA aí na nossa ESA Live de hoje. Doutora, seja bem-vinda. É, sua internet tá falhando um pouquinho. Será que às vezes você põe no 4G? Deixa eu ver, peraí. Ah, com a conexão ruim. Vamos ver agora. Acho que vai. E Vê se melhorou, até melhorou. sua imagem tá melhor. Melhorou. Eu não entendo aqui no escritório, se eu não manter É, no do celular, fica bem ruim as imagens. Doutora pois Luciana é. também tá aqui, ó, sua imagem tá embaçada. É, exato. Agora tá bem melhor. É, às vezes Tá, se a né? gente mudar pro 4G, melhor. Eu também faço isso. Se eu começar a falhar aqui, eu também faço a mesma coisa. Não, então tá. Às vezes é ruim porque o telefone toca, mas É, se acontecer, você sabe que a gente tá aí logado. tá. Vamos lá, né? Doutora Vamos. Daniela Martins, seja bem-vindo mais esse ESA Live. É com muito carinho que eu te recebo, tá? Nossa diretora Luciana Lara teve indicando, falou muito bem de você e para mim, se você é amiga da Luciana, é minha amiga também. É com Ai, que ótimo. é com grande carinho que eu te recebo aqui e abro para que você faça suas considerações e cumprimentos iniciais. Tá bom, doutora Tatiana, eu quero agradecer muito, fico muito feliz e honrada aí, tanto pela indicação da Luciana Lara, que eu conheço desde a minha adolescência, e ela tem me apoiado muito aí nesse meu trajeto do direito sistêmico, né, nos trabalhos que eu já fiz na ESA. E a ESA também, te agradeço pessoalmente, agradeço também a ESA, né, ao AB Goiás, pelo convite, eu fico muito feliz e honrada, e para mim é sempre um prazer muito grande falar sobre esse assunto, falar sobre o direito sistêmico, que foi onde eu encontrei. Obrigada, doutora Fernanda, já fui lá em Goiás dar um curso pela ESA, e para mim falar sobre isso é sempre um grande prazer, em qualquer ocasião que eu for chamada, porque nisso eu encontrei minha missão de vida. Ah, não, é gostoso, né? Eu falo que advogar é mais do que escolher, né, sua área de atuação. Ela é muito mais que uma escolha ali acadêmica. Ela é uma escolha que você faz quando você de fato começa a advogar, né? Você Há se uma encontra com algo empatia, assim, você se né? encontra. Às vezes a gente sai do curso e fala assim, nossa, eu vou atuar em tal área, porque eu achei essa área linda, estudei muito, meu professor era sensacional. E na hora que você vai ali para advocacia, você fala, nossa, mas parece que isso aqui não tem nada a ver comigo. Sim. Realmente. Ó, nosso diretor Rafael Brasil acabou de Olá, entrar. tudo Obrigada pela bem? presença, Rafael. E hoje nós vamos falar de um tema pouco conhecido por alguns, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho aí sobre o direito sistêmico. E eu queria que você fizesse uma introdução para os colegas que estão nos assistindo, explicando um pouquinho, porque às vezes nós temos aqui colegas advogados e também curiosos sobre o assunto. E eu queria que você introduzisse esse assunto aí. Tá certo. Bom, gente, então, o direito sistêmico, né? O que é isso? Eu falo que eu sei hoje que muita gente ainda não conhece, mas agora eu já fico pensando, mas será, gente? Mas eu sei que não, né? Que como eu já estou muito íntima do assunto, eu penso que todo mundo já conhece, mas podem ter pessoas que estão assistindo e que inclusive vão vir assistir depois, né? Quando a live estiver gravada, que podem realmente não conhecer. Mas o direito sistêmico, gente, é na verdade a utilização da abordagem sistêmica criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger dentro do direito. Algumas pessoas até veem também de forma mais abrangente, assim, que é a utilização do pensamento sistêmico de uma forma geral dentro do direito. O que é esse pensamento sistêmico? Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente teria aí o paradigma cartesiano e o paradigma sistêmico. Nesse sentido, é você analisar todos os indivíduos enquanto pertencentes a um sistema. Então, o pensamento da abordagem aí do Bert Hellinger, ele sempre vai olhar para a gente como um membro que pertence a um sistema, um indivíduo que está integrado a sistemas. E nesse sentido, ele influencia e é influenciado
como parte daquele todo. Então, as partes influenciam o todo, o todo influencia as partes. Então, quando a gente está analisando qualquer circunstância pelo paradigma sistêmico, pelo pensamento sistêmico, a gente tem esse olhar. Mas como é que isso veio parar dentro do direito, né? Se o Bert Hellinger é um psicoterapeuta. Na verdade, gente, a gente lida com conflitos humanos, com conflitos de relacionamento todo o tempo, né? É com isso, esse é o nosso instrumento de trabalho aí. As pessoas têm um problema e elas nos procuram. E aí, claro... A advocacia vai muito além de só o direito, né? Exatamente. Porque nós estudamos durante os nossos 5 anos de faculdade, fizemos estágio, aprendemos, trabalhamos aí em diversos setores para a gente aprender a parte técnica, né? As hard skills, que são essenciais. Se a gente não souber dominar a parte técnica do que a gente trabalha, né? Seja no direito empresarial, como a doutora Tatiana, seja no direito de família, como eu, você não vai poder ajudar o seu cliente, né? Você tem que estudar, saber como é que funciona a lei, a jurisprudência, saber peticionar bem. Mas, além disso, como eu falei, a gente vai lidar com conflitos humanos, é inevitável. Ninguém procura um advogado num momento ótimo da sua vida. A pessoa chega lá e diz assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não é por aí, né, que acontece. Vim aqui bater um papo, tava com saudade, tomar um café. Exatamente. Exatamente. Por esses dias eu fiz uma consultoria de inventário. Pô, você tem que receber a pessoa já dando os pêsames para ela, né? A pessoa acabou de perder alguém que ela amava. Então, da mesma forma, num divórcio, na questão de guarda, a pessoa, né, falando das questões de família que eu trabalho, mas seja no direito empresarial, um sócio que está brigando com o outro e vai se separar, seja uma questão de uma empresa que está quebrando e vai precisar fazer a recuperação judicial. Então, assim, são uma série de questões que podem vir a acontecer que a gente vai lidar com esses conflitos humanos. Então, eu falo que o criador desse direito sistêmico, que foi o Sam Storch, ele foi um visionário, que ele é um juiz baiano, e ele conhecia a ferramenta da constelação familiar, porque o Bert Hellinger, ele não criou apenas a abordagem sistêmica. Ele foi um estudioso que estudou várias linhas aí de psicoterapia, psicanálise, psicodrama, gestalt terapia. Ele foi padre, então ele teve muitas experiências interessantes. Ele morou 16 anos na África. E ali ele foi tendo insights e criando essa abordagem bem completa de como analisar as relações humanas, de como trabalhar com elas. E dentro disso, ele desenvolveu a ferramenta da constelação familiar, que hoje é tão famosa, e que algumas pessoas até confundem. Elas pensam assim que direito sistêmico é usar a constelação familiar. Mas não é só isso. É como eu falei para vocês, é usar o paradigma sistêmico dentro do direito, né? Então é mais abrangente. Mas esse juiz, Tatiana, o Sam Storch, Tatiana e todo mundo aí que está ouvindo, né? Ele é um baiano que percebeu, ele conheceu as constelações familiares, fez muito bem para ele, para a vida dele. Ele ainda era advogado na época, depois que ele se tornou juiz. Mas ele teve esse insight, ele falou, gente, mas isso aqui ajuda muito a resolver conflito. Por que a gente não pode usar isso dentro do direito, que a gente está lidando com conflitos toda hora? Será que não poderia ajudar muitas pessoas, muitas famílias? E assim ele fez, ele começou um dia de forma muito corajosa, porque eu falo que eu não teria essa coragem. Imagina bem, você ser um juiz e começar a usar uma ferramenta terapêutica dentro da sua vara, né? Muitas pessoas devem ter acusado ele de louco. Tatiana, se você for pensar, ele correu o risco de sofrer um processo administrativo. Porque, assim, não é todo mundo que é aberto, assim, entende? E principalmente porque a constelação familiar, ela tem aí, ela é uma terapia breve, fenomenológica. Ela tem uma questão do campo morfogenético, que não é algo, assim, cientificamente comprovado em laboratório, como muitas vezes a nossa sociedade gosta, né? Às vezes a sociedade é muito ligada. Muita gente chama a constelação de pseudociência, eu falo que nem é. Então, existem essas... Sempre vai existir, né? Essas divergências, como a gente tem as divergências doutrinárias. Mas e o risco de ter trazido como parcialidade, né? Sim, num momento exatamente. de conflito, até a utilização do direito sistêmico, muitas vezes ele fala, mas você está sendo parcial, você quer resolver o problema para ele ou para ela, né? Sim, ele poderia ter sofrido uma série de acusações. No entanto, aconteceu a mesma coisa que fez a constelação familiar ficar famosa. Porque, assim, como dizia o Bert Hellinger, ele fala, meu trabalho não tem uma comprovação científica aí, né, dentro de um laboratório, mas a comprovação dele é empírica. Porque ele é alemão e se espalhou pelo mundo inteiro, por quê? Porque começou a ter resultado. As pessoas utilizavam da técnica e tinham benefícios na sua vida.
Então, isso fez a técnica se espalhar. Isso faz tanta gente procurar uma constelação familiar. Da mesma forma, ocorreu no judiciário. O juiz Sam Storch começou a fazer ali, dentro da vara dele, alguns movimentos nesse sentido de constelação. Ele reunia as pessoas antes mesmo das audiências, ele convidava as partes. Ele ainda faz, né? Mas não sei se o trabalho ainda é exatamente assim. Mas ele convidava as partes para irem ali no tribunal. Gente, vem aqui, vamos fazer. A gente vai ter uma palestra e vai ter um trabalho que a gente vai fazer. Então, iam várias pessoas, ele explicava sobre as leis sistêmicas, sobre essas constelações familiares, e depois ele convidava quem quisesse fazer. E muitos acordos começaram a ser feitos. E aí ele chamou atenção, né, Tatiana? Porque a justiça quer acordos, né? Porque a gente, com aquela quantidade descomunal de processos, a justiça, ela quer acordos. Então, foi assim que ele começou a chamar a atenção, e aí ele fez essa nomenclatura, direito sistêmico, que é uma nomenclatura, às vezes, assim, que não é tão boa, porque a gente não tem uma nova matéria dentro do direito, né? Não é como se fosse assim, o direito penal, o direito civil e o direito sistêmico. É, na verdade, a utilização da abordagem sistêmica no direito. Tanto é que eu fiz um curso que eu chamo de abordagem sistêmica aplicada ao direito, porque na minha cabeça esse nome, ele é bom. Porque é mais, assim, você utilizar essa abordagem dentro do direito, sabe? Mas foi o nome que ele criou, foi o nome que se espalhou. É interessante. E aí se difundiu por todo o Brasil, né? Advogados começaram a se interessar muito pelo assunto, foram criadas comissões de direito sistêmico ou de advocacia sistêmica em todo o Brasil. Nós temos aqui, né, na OAB, a doutora Ismara Strulano é a presidente da Comissão de Advocacia Sistêmica e ela me convidou para ser a vice-presidente. Então, a gente também já tem uma comissão aqui na nossa OAB, nesse sentido de divulgar o direito sistêmico. Vamos ter até uma reunião dia 27 de julho, tá, gente? Com a juíza sistêmica sensacional, que é a doutora Wanda Ramos. Se alguém quiser participar da nossa reunião por Zoom, vai ser bem legal. E a doutora Wanda Ramos é maravilhosa. Ela é uma juíza do trabalho que utiliza muito das ferramentas sistêmicas aí para apoiar no trabalho dela. Conheço ela. Conheço muito o trabalho dela. Ah, que bom. Eu acho, falando bastante, como você trouxe essa introdução do direito sistêmico, não tem como não falar de constelação familiar. Porque, apesar de muitas pessoas se confundirem os assuntos, né? Quando fala-se de direito sistêmico, fala-se de constelação familiar. Sim, sem dúvida. Então, acho que seria legal fazer uma breve explicação do que é a constelação familiar que a gente tanto fala dentro dessa abordagem sistêmica. Tá. Gostei do abordagem sistêmica. Então, pessoal, é o seguinte... Por que primeiro eu acho tão importante falar que não se confundem? Porque a gente fala em direito sistêmico que é mais amplo. Porque muitos, inclusive... Mas, Tatiana, você fala um pouquinho agora. Você dá... Aí, voltou. Muitos advogados... porque tinha tocado o telefone. Tá. É aquilo que você falou, né? Muitos advogados, eles não fazem a constelação. No entanto, eles estudam aí abordagem sistêmica, eles vão ler livros, eles fazem cursos, se capacitam, para começar a trazer isso para dentro da sua abordagem. Por quê? Porque a maneira como você olha, um novo olhar para o conflito, você vai abranger, você vai trazer esse conhecimento, vai estudar, né? Quais são as leis sistêmicas, o que o Bert Hellinger criou aí, como é que é essa abordagem. Ele escreveu mais de 100 livros. Claro que eu não li os 100, tá, gente? Eu li alguns. Mas, assim, ele desenvolveu um trabalho muito longo. Então, você estuda e começa a trazer, assim... Você olha para o seu cliente a partir deste paradigma. Então, você vai conversar com ele pensando nisso. Então, essa já é uma postura sistêmica que a gente diz. Mas aí, a constelação familiar em si faz parte de todo esse processo. Ela é uma das ferramentas. Quando eu estou dando a palestra do direito sistêmico, eu até coloco, né? Quais são as possibilidades de aplicação do direito sistêmico? Uma das possibilidades de aplicação, sem sombra de dúvida, é a utilização da constelação familiar. Mas é uma coisa assim que o cliente tem que se abrir para isso, a pessoa tem que querer, porque é algo íntimo e pessoal, entende? Então, assim, não é sempre que um cliente... Eu fiz poucas constelações mesmo com clientes da advocacia. Eu faço muito mais movimentos sistêmicos, eu peço para ele desenhar o conflito com os bonecos, eu falo algumas coisas para ele, que eu chamo de pílulas ou comentários sistêmicos para despertar a consciência desse pensamento nele. Mas muitas vezes a pessoa não quer, de fato, fazer uma constelação. Mas se a pessoa se abre para isso, e é interessantíssimo, e eu tenho casos bem legais para contar nesse sentido, a pessoa faz a constelação, se abre para aquilo, para olhar para o problema. E como é isso, né? Agora vamos chegar. Eu quis fazer essa introdução só para deixar bem claro que o direito sistêmico é mais abrangente. Mas o que é essa constelação familiar? A constelação familiar, pessoal, é uma terapia fenomenológica breve.
Então, é uma ferramenta terapêutica, mais do que uma terapia mesmo. Porque ela é assim, você não vai fazer aquelas sessões semanais, aquele acompanhamento que a gente faz com o psicólogo, por exemplo. Você realmente quer olhar o conflito sob aquela ótica. Então, digamos assim, que tem uma pessoa que está se divorciando ou já se divorciou e está com aquele pesar muito grande. Fala, nossa, eu tô assim, eu tô me divorciando, mas é uma dor que aquele luto que não passa, tá me trazendo uma angústia grande demais, é uma mudança muito grande na vida da pessoa. Ela fala, eu gostaria de fazer uma constelação sobre esse assunto para poder analisar. E aí a gente pede ali para o cliente, fala assim, então vamos fazer essa constelação. Você pede para ele representar pessoas ali através dos bonecos ou de pessoas mesmo, mas eu mesma faço com bonecos, que são aqueles bonequinhos do Playmobil. Fala, coloca um representante para você, coloca um representante para o sua ex-mulher, seu ex-marido, né? Filho, se tiver, pai, mãe, dependendo do contexto que a gente vai trabalhar ali. Mas aí, qual que é a parte fenomenológica? A gente teria um campo de informação em torno de nós, que a gente vai revelar ali naquela constelação e vai trabalhar com ele. Porque o que acontece? O Bert Hellinger criou também leis sistêmicas, que logo mais a gente vai falar sobre ela, que são leis que regem as relações humanas. Então, dentro de uma constelação, a gente vai procurar observar se algumas dessas leis que regem as relações humanas estão sendo desobedecidas, e a gente vai buscar colocar em ordem, se for possível, né? Ou ao menos mostrar para o cliente, fazer um diagnóstico, de mostrar assim, olha, você está vendo aqui que isso aqui não está como deveria ser, ou da melhor forma que pode funcionar? Porque essas leis do Bert Hellinger, elas estão a favor do progresso, dos relacionamentos ficarem em paz. Então, a gente logo mais vai falar sobre elas. E aí, a gente vai buscar observar se essas leis estão sendo obedecidas ou não, como é que a gente pode ordenar de novo. Então, é um trabalho nesse sentido. Essa ferramenta terapêutica vai fazer isso. Basicamente, você vai representar ali o seu conflito naqueles bonecos e a gente vai buscar trabalhar esse conflito com frases de solução, que é uma das formas que a constelação utiliza para poder reordenar aquele sistema. E ao mesmo fazer um diagnóstico, porque muitas vezes, assim, a pessoa ainda não está preparada mesmo para buscar uma solução para aquela questão, porque a ferida às vezes está muito aberta. Muitas vezes ela não quer a solução, né? Muitas vezes ela não quer, mas ela pode olhar ali, sabe? É como, às vezes, tem muitas ferramentas, eu estudei psicologia transpessoal 2 anos, tem muitas ferramentas de psicoterapia que são assim, desenha. Quando você coloca para fora aquilo ali e olha, sabe, o seu problema de forma expressada, seja num desenho, seja nos bonecos, aquilo já te dá uma lucidez, sabe? Assim, às vezes alguns terapeutas falam assim, escreva sobre um problema. Então você acaba tendo uma outra ótica, sabe, Tatiana, sobre a questão que você está passando. Então aquilo expande a sua consciência, abrange o seu olhar e de repente você vai sair dali no mínimo reflexivo sobre o que você viu. E aí tem o potencial de melhorar muito a sua vida. Ou não, mas eu não gosto do olhar da constelação como uma mágica. Porque, assim, tem muita gente que vende, digamos assim, sabe? A constelação vai resolver a sua vida. E o próprio Bert Hellinger fala, a constelação é o início da solução. E até de uma possível solução. Porque é o que você falou. A primeira pessoa que tem que querer uma solução é a própria pessoa. E muitas vezes a pessoa ainda está tão enredada ali no problema que ela ainda não está nesse local de querer uma solução. Mas eu acredito aquilo que eu já conversei com você antes da nossa live. Nós, enquanto advogados, acho que a gente tem que estar a serviço dessa solução. A gente tem que estar apoiando o nosso cliente para isso, sabe? Por mais que nós não sejamos terapeutas nem psicólogos, isso é um fato, mas eu acredito que a gente tem que desenvolver, assim, mesmo que não seja através do direito sistêmico, mas buscar desenvolver essas competências socioemocionais para a gente poder, de fato, ajudar melhor o nosso cliente, né? Porque a gente vai estar lidando ali com a pessoa que tem um problema. Então, a constelação... Independente da área, né? Eu falo que independente da área, a relação com o seu cliente, a relação do advogado, ele vai muito além do direito. Achei interessante você falar que a palestra que vocês vão ter é com a doutora Wanda. A doutora Wanda é da Justiça do Trabalho. Exato. E ali é um lugar que a gente busca conciliação, eu estou ali dentro sempre, e a gente vê que ali está muito enraizado. Então, é muito legal essa visão que você trouxe aí para nós. Vamos falar um pouquinho sobre as leis, né? O direito sistêmico tem leis específicas? Quais são? Então, vamos explicar isso, né? Primeiro, gente, essas leis do relacionamento que eu falo não são como as nossas leis postas, não, tá? Assim, o direito posto aí, que a gente estuda os códigos, né? A Constituição, segue sendo, né? A nossa legislação, nós estaremos sempre de acordo com ela, óbvio, né? A nossa profissão é nesse sentido. Além disso, né? Com o direito sistêmico, a gente ganha um plus, porque a gente conhece aí as leis sistêmicas ou as ordens do amor. Porque o Bert Hellinger fala isso, assim, ele fala o seguinte: o amor precisa de ordem.
é o entendimento que ele tem, né? Vão ter aí linhas que discordam, né? Mas ele só fala assim, mesmo que você discorde do que eu tô falando, sinta, procura observar e sentir na sua vida. Esse, Tatiana, é um grande impacto que teve na minha vida. Porque eu brinco que, assim, nada é por acaso. Faz 5 anos que eu conheci e eu era antissistêmica. Então, quando eu conheci, eu fui uma pessoa que não gostei dessas leis, sabe? Eu falei, quê? Quem que esse cara acha que é para falar que tem um jeito certinho de funcionar os relacionamentos? Eu fiquei revoltada. Mas me aconteceu justamente esse processo do qual ele fala. Observa e sente. E observe, então, se essas leis fazem sentido ou não. Então, eu sou um caso desses, assim, que ele fala que é como se o amor, as relações humanas precisassem de uma moldura. E o que ele fala, então, que são as 3 ordens que dentro de qualquer relacionamento humano devem ser observadas para que aquele relacionamento flua melhor. Que as pessoas se sintam bem em paz dentro daquela relação, seja ela amorosa, seja ela entre pais e filhos, seja ela entre patrão e funcionário, seja ela entre amigos, qualquer tipo de relação. A gente tem a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Pela lei do pertencimento, como eu falei para vocês antes, a gente analisa aí os indivíduos como pertencentes a um sistema. Então, ele olha assim, todos que pertencem a um sistema, como, por exemplo, familiar, ou como, por exemplo, a um sistema dentro de uma empresa, né, como os membros daquela empresa, têm o mesmo direito de pertencer. E dessa forma, eles não devem ser excluídos. Ninguém deve ser excluído. Tem a famosa frase assim, todos pertencem. E o que isso significa? Como é que eu vou fazer então? Todos pertencem? Eu tenho que colocar todo mundo dentro da minha casa? O que eu vou fazer? Não, não é isso. Na verdade, é um lugar muito mais assim, digamos, no coração, no nosso olhar. A gente tem que ver, saber da existência e honrar. Toda a teoria dele tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, você deu o exemplo da juíza do trabalho. Muitas vezes, um conflito trabalhista, ele surge justamente porque um funcionário não se sentiu visto dentro de uma empresa, não sentiu que ele foi valorizado o suficiente. Então, pela palavrinha de lei é reconhecido. Exatamente. Eu não fui reconhecido nessa empresa. É a frase de praxe. Exato. E tem tudo a ver com as leis sistêmicas, tanto do equilíbrio entre dar e receber, que a gente vai falar agorinha, como do pertencimento, porque todo mundo quer sentir o seu valor, quer sentir pertencente. Dentro do contexto familiar, acontece muito assim, principalmente no passado acontecia muito, mas ainda acontece. Às vezes a gente teve alguém dentro da família que cometeu algo, assim, um crime ou algo que a gente achou muito grave e a gente decide que aquela pessoa deixou de existir na família. Ou às vezes alguém que teve uma morte precoce, que trouxe muito sofrimento para uma família, às vezes assim, um aborto, um natimorto, uma criança que morreu pequenininha, e aí a família prefere fingir que não aconteceu pelaquela dor. Então as pessoas colocam assim, tem no máximo às vezes uma fotinha, mas ninguém fala sobre aquilo nunca. Uma barreira, né? Uma barreira no assunto. Exato. Quando é assim, o Bert Hellinger explica, está havendo uma exclusão. E essa exclusão vai impactar no sistema. Algum membro vai sentir. Então, os processos são muito inconscientes, mas quando você faz uma constelação, ou quando você às vezes ouve, não precisa nem fazer, às vezes você está ouvindo essa palestra que eu estou falando e começa a vir aqui, dentro de você, alguma coisa assim, nossa, parece que realmente acontece isso na minha família, por exemplo. E aí ele ensina pra gente que a gente tem que dar um lugar no nosso coração, fazer um reconhecimento. Então, assim, digamos que você tenha filhos, né? E você tem esse tio aí, o irmão da sua mãe que cometeu um crime. Em vez de fingir que ele não existe, porque ele está preso ou qualquer coisa nesse sentido, você conta para as crianças ali, olha, pessoal, é o seguinte, a gente teve um tio que fez coisas erradas aí, ele hoje está cumprido com a sua responsabilidade por isso, porque ele fez isso e está ali na cadeia. Mas ele faz parte da nossa família e a gente pode aprender com os erros dele, né? A gente pode olhar, saber que hoje ele está ali na cadeia, passando por isso, e que a gente pode fazer diferente. Mas sabendo que ele pertence, sabendo que ele tem um lugar. E aquela pessoa, por mais que ela tenha errado, ninguém só erra na vida. Todo mundo tem seus acertos, né? E o Bert Hellinger fala que todos têm uma função dentro de um sistema. Então a gente tem que reconhecer que todos estão a serviço de algo maior, nesse sentido dessa conexão, todos estão interconectados. Então todas as pessoas têm esse olhar muito compassivo também, sabe? Que eu acho bem legal da teoria sistêmica, que eu acho que serve muito para o direito também. Todos devem arcar com as responsabilidades, com as consequências dos seus atos, sempre, inclusive diante do olhar sistêmico. Mas nem por isso aquela pessoa deve ser colocada como apenas aquilo, sabe? Assim, o criminoso que então não faz mais parte. Bert Hellinger fala que esse comportamento é muito nocivo para o sistema de forma geral e que algum outro membro vai sentir. Vai ficar vai vir de alguma forma. Seja assim, uma pessoa que vem com um temperamento muito explosivo, muito agressivo, seja alguém que tem uma depressão muito forte, são formas, às vezes, de você olhar pelo olhar sempre, será que tem aí uma vinculação com alguém que foi excluído? Essa é a lei do pertencimento.
A lei da hierarquia significa que todos aqueles que chegaram antes e merecem um reconhecimento por isso também. Então, assim, quem chegou primeiro, chegou primeiro. É simples assim. E por ter chegado primeiro, a gente tem que ter um olhar de respeito por essas pessoas. Então, é o que a gente tem que ensinar de berço, né? Eu falo. Exato. Isso para você ver, esse é um valor que a sociedade sempre conheceu e ficou um pouco perdido aí nos últimos anos, porque as pessoas passaram a ter um olhar ruim para a hierarquia. Mas eu, assim, a hierarquia não fala, no olhar do Bert Hellinger, não fala que é mais importante quem chegou primeiro. Ele fala que essa pessoa tem precedência, tem que ser honrada. Essa pessoa passou por coisas que você não passou. E a gente tem que olhar para isso. Então, é muito interessante, Tatiana. A gente vem aí de uma linhagem enorme, né? De pais, avós, bisavós, não sei quantas pessoas, e a gente não pensa nisso. Mas essas pessoas passaram por um monte de coisa. A gente tem ancestrais aí que foram escravos, que passaram por guerras, pessoas que sofreram muito. E a gente só tem a vida porque essas pessoas passaram por tudo isso. Elas poderiam ter desistido, ter ficado na cama, ter morrido. Mas não, pela força que elas tiveram, de alguma forma, de seguir, elas abriram espaço para nós. E hoje aqui, por exemplo, nós estamos duas mulheres conversando aqui, falando sobre isso. Se fossem as nossas bisavós, elas não poderiam ter esse mesmo direito. Naquela época era de outra forma. Então, as pessoas passam por muitas coisas para que aqueles que vêm depois possam viver, assim, muitas vezes um pouco melhor. Então, a gente tem que ter esse olhar, de acordo com o Bert Hellinger, para o sistema ficar equilibrado, a gente tem que fazer esse reconhecimento, honrar, assim, quem chegou primeiro, quem abriu espaço. Inclusive, irmãos mais velhos, né? Eu sou a mais nova. Então, o irmão que chega primeiro, ele pega pais inexperientes, ele pega pais que nunca tiveram uma criança, né? Ele pega pais, às vezes, assim, que vão estar experimentando uma série de coisas. Agora só me veio esse exemplo. Mas o irmão que chega primeiro, ele vai abrir caminhos. Então, é sempre isso. Com certeza. A gente tem que olhar para as pessoas com um olhar de respeito, porque abriu o caminho para você. E dentro de uma empresa. Então, dentro do olhar sistêmico, se você está ali na seara do direito trabalhista, do direito empresarial... Era isso uma que eu pessoa ia falar. Pode falar, se eu vou dizer isso. Que funciona bem também dentro de uma empresa, né? Essa relação... Exatamente. Muitas vezes você vê dentro de uma empresa o mais jovem que está ali à frente dos negócios, trazendo dinheiro, fala assim... Nossa, mas eu acho um absurdo fulano receber tanto. Ué, mas você só está neste local que você está hoje porque alguém antes passou por uma série de situações que lhe permite esse cargo hoje. Porque se não fosse ele, sequer você estaria nesse cargo. E a questão dos pais, avós e irmãos mais velhos é interessante, porque eu, na minha casa com 3 filhos, eu falo muito isso, que a gente tem que aprender a respeitar aí de berço. A minha filha de 2 anos, ela tem que aprender a respeitar o irmão mais velho, que tem 11. Ela tem que aprender a respeitar, Sim. Porque eu acho que faz parte, isso vai para a vida inteira. Sim. Vai para a nossa profissão, vai para uma empresa, vai ali para a seara do direito de família, para o direito de trabalho, do trabalho, Sim, né? Com certeza. Com certeza, é excelente. O exemplo foi de fato excelente. E dentro de uma empresa, você tem tanto, como você falou, essa hierarquia, que existe uma hierarquia funcional, não adianta negar Sim. isso. Então, os cargos que estão ali dentro da empresa, você tem que ter uma pessoa que está acima de você num cargo, então você vai ter que, assim, realmente ele vai falar, olha, você tem que fazer dessa forma, você vai seguir aquilo, embora, claro, você possa conversar, argumentar, mas você realmente tem um superior hierárquico. Agora, dentro do olhar sistêmico, a hierarquia também é por antiguidade. Então, a pessoa que entra, às vezes, num cargo de diretor, e ela tem ali as pessoas que são subordinadas a ela em cargos menores, mas que chegaram muito antes, então ele fala, olha, essa questão do respeito, de novo, eu estou aqui, vou trazer para vocês agora quais são as diretrizes nesse meu cargo. No entanto, eu já entro aqui com muito respeito a todos vocês que estavam já nessa empresa e que vão poder me ensinar muito sobre como ela funciona. Honro em todo o trabalho que vocês fizeram até agora. Ouvir e observar. Exatamente. Você ia fazer um comentário também antes de eu falar da terceira lei? O que você ia? Não? Então tá. Eu ia falar um pouquinho sobre essa abordagem. Eu acho que a gente já até entrou nesse assunto, né? Como que é possível incorporar essa abordagem sistêmica na prática jurídica? Tá, eu vou falar. Até a gente já entrou. Já está entrando. Eu vou só terminar aqui a terceira lei. E a gente já começa a falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, a terceira lei aí das relações humanas, ou ordem do amor, é o equilíbrio entre dar e receber. Então, o Bert Hellinger explica que qualquer tipo de relacionamento, para ele se manter ali equilibrado, as pessoas ficarem nesse relacionamento, quererem ficar no relacionamento,
deve existir algum tipo de equilíbrio entre o dar e o receber. Então, por exemplo, na relação de trabalho, a pessoa tem que sentir que o salário que ela recebe está sendo compatível com o trabalho que ela está entregando. Tanto para a empresa que está pagando, ela tem que sentir que aquele funcionário está entregando, né, o que ela realmente está pagando para ele, para o serviço, e da mesma forma o funcionário também tem que sentir isso. E dentro das relações humanas também. Dentro de um casamento, um casal, Bert Hellinger diz que só fica ali, naquele casamento, se eles sentirem que o dar e o receber está equilibrado. Ah, mas e como é que se equilibra isso? É muito pessoal. É o casal que vai encontrar essa fórmula, né? Não tem como a gente aqui pré-determinar, olha, vocês têm que dar uma lista de como fazer dar certo. Não, mas eles têm que sentir que a entrega, de alguma forma, está sendo compensada. Então, assim... Compensadas, né? Exato. A entrega os dois estão entregando energia para aquela relação, para aquela família, mais ou menos da mesma forma. Então, seja assim, com o dinheiro, seja com um presente, seja com a atenção, a maneira que você escuta, a comida que você faz para aquela pessoa, enfim. Vocês vão encontrando maneiras de equilibrar o relacionamento. Agora, é interessante nesse ponto, Tatiana, que assim, o Bert Hellinger explica que a relação de pais e filhos, ela nunca vai conseguir ser equilibrada. Ela é a relação desequilibrada para sempre. Por quê? Porque os pais deram demais. Eles deram a vida e todo aquele trabalho que a gente dá no começo. Então ele fala assim, essa relação é impossível você equilibrar de volta realmente com seus pais. Mas você pode equilibrar com a vida, que é tipo depois levando vida para frente, né, fazendo filhos ou fazendo algo de bom da sua vida, né, criando um empreendimento que ajuda pessoas, porque aí você estaria equilibrando esse receber que você teve dos pais. Mas todas as outras relações humanas, ele fala que se não estiverem observando aí um equilíbrio entre dar e receber, elas não vão funcionar. E eu falo que é muito legal isso que a gente falou agora, assim, do trabalho, por exemplo. É muito verdadeiro. Então, Tiana, se a gente não sente, por exemplo, que a remuneração que a gente vai receber para um trabalho que a gente vai fazer é adequada, a gente não se sente bem. A gente não tem nem vontade de fazer. Tem aquele desânimo, trabalho. Né? Exatamente. Porque, na verdade, no fundo, a gente está sentindo que tem um desequilíbrio entre o dar e receber. Poxa, eu vou dispensar tanta energia aqui para fazer isso, né? E de repente essa pessoa, e eu não estou recebendo o equivalente. Por isso que é tão importante a gente aprender a precificar o nosso trabalho de forma que a gente sinta que está equilibrado. E da mesma forma motivado, né? Que você tenha motivação. Precificar o trabalho é algo muito interessante. Porque às vezes você passa horas naquilo ali e fala assim, nossa, mas esse trabalhão para aquilo que eu recebi. Exato. É verdade. E aí você às vezes não vai conseguir colocar toda a dedicação, né, nesse sentido aí, porque você sente que não está equilibrado. Então acaba explicando. Eu falo que essas leis, depois que você começa a pensar, por isso que aí eu falo para você. Aí quando você tem um cliente, por exemplo, de qualquer forma, ele chega para você. Se você está com essas leis aí integradas, você aprendeu sobre elas, você vai começar a olhar para a vida sob essa ótica. Então, tudo que vai acontecer na sua vida, você começa a pensar um pouco nisso, sabe? Então, assim, chega um cliente, muitas vezes não é preciso fazer uma constelação familiar, mas no discurso dele, às vezes ele chega ali para mim com questão de guarda, vem muito para mim questão de guarda. Eu falo que o universo aí, no que ele sabe que cada um vai precisar trabalhar, ele me manda muito essa questão de guarda de filhos. E aí o outro cônjuge, às vezes, está falando de uma forma, assim, né, bem que exclui, né, aquele genitor. E, na verdade, assim... Não tem jeito, aquela criança só é... O Bert Hellinger fala assim, os pais são sempre os certos. Porque aquela pessoa ali, você só é você porque foi aquele espermatozoide com aquele óvulo que deu o seu DNA, entende? Então, assim, não tem como falar que o pai tá errado. Ah, mas ele é um pai que não gosta, paga pensão. Olha, tudo bem, eu entendo e a gente vai atrás do seu direito, né? Então, nós vamos aí fazer uma ação de alimentos, se essa pessoa não está disposta a tentar um acordo, tudo bem, não tem problema. Mas mesmo assim, ele segue sendo pai dessa criança. E é preciso ter esse lugar, esse reconhecimento, porque senão algum problema vai existir aí. Essa criança o reconhecimento, o respeito, né? Porque exato, isso aparece lá depois de muitos anos, né? Exatamente. Então, assim, por mais que às vezes realmente aquele pai poderia ser um pai melhor, poderia, um pai ausente, mas é o pai certo. Porque o seu filho, a pessoa que você ama, da maneira como ele só é aquela pessoa porque foi aquele pai, ainda que ele tenha dado o espermatozoide. Então, ele proporcionou a vida. Então, Bert Hellinger tem muito esse olhar de, assim, vamos ser gratos à vida. Não só isso, como eu falei, a gente não vai deixar de pedir os direitos que a pessoa tem. Ah, ele me deu a vida e fica por isso. Não, você tem direito a uma pensão alimentícia, aquele pai não está pagando, tudo certo. Você tem vontade de regulamentar as visitas? Vamos atrás disso, sim. Mas é entender também, Tatiana, que muitas vezes as leis jurídicas não vão ser capazes de resolver um conflito. O conflito vai seguir, a gente pode ir atrás. E aí, assim, o que acontece? Quando você tem as ferramentas sistêmicas, não é assim, então a Daniela proporciona milagres para os seus clientes. Claro que não.
mas assim, a gente tem mais ferramentas para ajudar melhor aquele cliente. Então, você vai poder ter um atendimento mais humanizado, que eu chamo, né? Se você buscar conhecer essas ferramentas, como é que você vai trazer isso para sua profissão, você vai propiciar para o seu cliente um atendimento mais humanizado. Então, assim, a gente sempre vai tentar primeiro buscar um acordo, em vez de ir direto para a briga, porque você fala, poxa, aqui tem uma família. E eu quero buscar resguardar essa família. Se tiver ao meu alcance fazer isso, eu vou tentar. Agora, muitas vezes não é possível, né? Muitas vezes a gente liga para a parte contrária, tenta ali fazer um ajuste e a pessoa está cheia de ressentimento, está cheia de mágoa e ela não está disposta. Tudo bem. Mas a gente não vai potencializar aquele conflito. É isso que eu acho tão importante, sabe, Tatiana? O advogado saber que ele não pode ser um agente de potencializar o conflito. Sabe? De colocar palha ali naquela fogueira para ela ficar maior. E muitas vezes o advogado acaba fazendo... Muitas vezes um advogado piora as coisas. Sabe, eu estou indo atrás do direito do meu cliente. Sim, mas existem formas e formas de ir atrás do direito do seu cliente, sabe? Você não precisa sair destruindo tudo que tem ao redor para conseguir dar o direito ao seu cliente. Então, eu falo que as peças, elas são sistêmicas quando elas são peças respeitosas. Eu trabalhei, Tatiana, no Poder Judiciário. Eu fui assistente de um desembargador muitos anos. E é horrível. Eu nem conhecia. Aliás, eu conheci durante o trabalho com ele. Foi quando eu conheci o direito sistêmico. Mas quando eu entrei, até ainda não. Mas assim, o que acontece? Quando você está lendo uma peça e ela começa a atacar, fazer, sabe? Falar coisas baixas sobre as pessoas, a parte contrária, aquilo dá um desconforto na gente. É algo desconfortável. Você lá diante, você enquanto poder judiciário ali. E eu conversava muito com os meus colegas, com o próprio desembargador. É algo que não é necessário. Você não precisa ficar ali falando, ó, fulano não presta e não sei o quê, e ficar denegrindo a outra parte para defender o direito do seu cliente. A gente vai trabalhar com fatos, a gente vai trabalhar com doutrina, com jurisprudência, a gente não precisa trabalhar com ofensas, com exclusões. Concordo. Verdade, com certeza. E nós falamos um pouquinho aí sobre a possibilidade de incorporar a abordagem sistêmica na prática jurídica, né? Dá para falar um pouquinho mais, desenvolver um pouco mais essa parte, né? Porque... Na verdade, assim, seria muito isso. Como eu falei, você aprende a teoria, igual a gente faz, eu falo assim, é igual a gente faz aí no direito. A gente não precisou estudar na faculdade, entender o que era, como é que é o processo civil, como é que são os recursos, o que é uma petição inicial. Então, a gente tem que aprender a teoria. Da mesma forma que a gente tem que estudar essa abordagem sistêmica aí do Bert Hellinger, para a gente conseguir entender o que é, né? E aí, uma vez aprendendo essa teoria, a gente vai poder, então, trazer para a nossa prática diária. Para você fazer a constelação, você tem que fazer uma formação. Eu sou consteladora familiar, porque eu fiz uma capacitação, uma formação em constelação familiar no IBS Sistêmicas, com a minha professora Dagmar Ramos, que hoje eu tenho o prazer de ser professora junto com ela no IBS. A gente dá formação para novos consteladores. Então, você tem que fazer essa formação. Ou você pode estudar a teoria sistêmica, né? Eu mesmo, como eu falei, fiz aqui o propaganda do meu curso, eu tenho um curso de uma abordagem sistêmica aplicada ao direito. Então, a pessoa pode fazer esse curso, entender melhor, conhecer mais, para poder passar a aplicar na sua profissão. Ou ela pode simplesmente ler sobre isso. E aí, a partir do momento em que você conhece mais aquela teoria, você vai olhar para o seu cliente e vai começar a tratá-lo dessa forma. Então, é muito a incorporação ao direito, em primeiro lugar, e o mais importante, é a postura sistêmica. Que é você ter realmente incorporado em você essa teoria e começar a olhar para o seu cliente e buscar ajudá-lo a não desobedecer aquelas leis. Então, a gente vai ser um advogado que está ali atento, né? Ou um juiz, ou um promotor, seja qual for o seu papel. Atento a buscar ajudar aí o seu cliente a estar olhando, respeitando aquelas ordens, né? Ajudando ele nesse sentido, esclarecendo, trazendo isso para ele. E você tem também as práticas sistêmicas, que é você poder fazer uma constelação familiar ou você fazer movimentos. Eu faço muito isso que eu falei para você do desenho do conflito, assim. Peço assim para o cliente. A gente pode, eu tenho aqui a pessoa que sabe, né? Eu explico para ela que eu tenho essa abordagem. Muitas pessoas já chegam até mim por isso também, então é até mais fácil. E aí, quando entra ali em algum momento que a pessoa está falando daquela angústia, eu falo assim, você quer dar uma olhada aqui para esse conflito? Quando fala de patrimônio também, é bem legal a pessoa ver onde ela vai colocar aquele patrimônio representado ali nos bonequinhos de madeira ou no bonequinho do Playmobil, para ela conseguir olhar para o que ela está passando e ver se vem, assim, algum tipo de insight, né? Eu falo assim, agora que você representou aí, quando você olha para essa imagem, o que vem para você? Então, vem muita coisa interessante, a pessoa começa a entrar ela se abre, né, muitas vezes. Exatamente. E aí, igual eu te falei, a gente não vai virar um psicólogo por causa disso. A questão é essa. Não mas vai intuito. ajudar ao caminho, sabe, Tatiana, que a gente vai tomar naquela ação. E vai ajudar a pessoa a perceber, porque às vezes ela está com um discurso de muita exclusão, na questão de inventário. A pessoa já se vê como oponente, por exemplo, de um meio-irmão. Então, você já tem que lembrar, olha, ele não é o seu oponente.
ela está junto com você no seu sistema, ela tem esse direito também. Mas se tiver aí alguma divergência, a gente vai buscar e observar de que maneira a gente pode resolver isso, sem, no entanto, excluir completamente essa pessoa. Então, é lembrar o cliente dessas coisas. E esse tipo de comportamento ajuda muito no início, quando a gente vai tentar o acordo, porque sempre uma questão familiar, o ideal é que a gente inicie pela tentativa de negociação extrajudicial, ou mesmo judicial, quando tiver um menor, não for possível ser extrajudicial, Sim, sim. mas sempre pela tentativa consensual. E aí, se as partes não estão preparadas nem dispostas, aí sim é que você vai passar para o litigioso. Não, com certeza. E pegando esse gancho aí, né? Quando você fala muito da questão da busca do acordo, né, inicialmente, eu entendo que essa é uma postura nova da advocacia. O advogado de um tempo para cá, ele tem entendido mais o quanto é importante a busca de um acordo inicial, de uma mediação, de uma conciliação. E aí, nesse sentido, eu queria que você trouxesse para a gente o que você vê dessa postura do advogado do futuro. Sim, né? Que foi até o tema que a gente deu para a live, né? Que assim, a gente ouve muito falar hoje em advocacia 4.0, né? Um nome que você vê famoso em muitos congressos e palestras, as pessoas falam sobre isso. E quando a gente fala em advocacia 4.0, a gente está falando, na verdade, em agilidade na resolução do conflito. Então, se você quer agilidade na resolução do conflito, você vai usar as ferramentas tecnológicas, que a advocacia 4.0 fala muito sobre isso. Então, Sim. Você vai passar a usar, muitas vezes, aí, assinatura digital, você vai usar os softwares, vai começar a usar tudo aquilo que pode, a tecnologia a seu favor. Hoje já tem jurimetria, vão surgindo uma série de questões aí com a tecnologia que podem ajudar o trabalho do advogado, e o advogado 4.0 seria esse que utiliza essas ferramentas. Mas não só isso. Se a advocacia 4.0 é a agilidade na resolução do conflito, então ele também tem que ter uma postura que corrobora nesse sentido. E uma postura que corrobora nesse sentido é justamente uma postura que observa aí essa questão de tentativa de solução negocial, porque a gente sabe que uma solução consensual do conflito, ela costuma ser bem mais rápida, embora ela seja bem trabalhosa para o advogado. Às vezes, uma vez eu fazendo um acordo, eu fiz 17 ligações, eu e outro advogado, então, você tem no mesmo dia. Então, você tem que estar assim, muito disposto, né, a negociar, a pessoa também, porque aquilo às vezes vai ser, faz isso, agora troca isso, não, mas é o fogão, mas aí é a parede. E aquela questão que às vezes pode acabar dando muito trabalho, mas depois o conflito vai acabar mais rápido. Não vai ter aquela questão de ser anos com o processo judicial acontecendo. Então, o advogado do futuro, como diz o Barroso, né, o ministro Barroso tem uma frase assim, o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. Então, eu vejo muito nesse sentido de que a gente tem que, todos nós, agora a mediação passa a ser um estudo obrigatório dentro da faculdade, eu acho que é importantíssimo o advogado desenvolver habilidades negociais, para realmente, né, buscar levar para o cliente esses benefícios e tentar, inclusive, trazer o outro advogado da outra parte para esse mesmo lugar, né? Assim, olha, vamos conversar sobre isso, vamos buscar aí como é que a gente pode negociar para conseguir uma solução mais rápida. Então, assim, tanto a mediação, a utilização da arbitragem, qualquer forma que possa desjudicializar o conflito, ou mesmo quando a gente falou, quando é obrigatória a presença da justiça, quando a gente tem uma questão de menor envolvido, de incapaz, e a justiça é necessária, por que não levar ali um acordo pronto para homologação, né? Mas isso tudo, gente, é difícil mesmo. Eu sei, eu passo diariamente por essa dificuldade, porque muitas vezes as pessoas estão num ponto de briga que não é possível ainda chegar nesse momento. E só mas se abrem para o acordo depois que já está cansativo, né? Isso, mas tudo bem também. Muito comum. Você entende? Porque aí isso também é sistêmico, sabe, Tatiana? A gente respeitar o momento do cliente. Se você tenta invadir ali, sabe, querer falar, não, mas você tem que fazer um acordo agora, isso é invasivo. Nós ali somos facilitadores daquela solução, mas o problema é do cliente, a decisão final é do cliente. Então, assim, o advogado ele vai falar, olha, tecnicamente aqui o melhor seria isso, isso e isso. Mas o problema, quem está passando por ele é o cliente. Então, ele tem que participar ativamente dessas decisões. Se a gente impõe uma decisão para ele, a gente está invadindo um lugar que não é nosso. E dentro da postura sistêmica, a gente precisa respeitar a hierarquia. O cliente e o problema dele chegaram primeiro, você chegou depois. Então, exatamente. Seja alguém que se coloca no seu lugar, né? Que não entra junto ali, sabe? Assim, e tem advogado que toma para si o problema. Isso adoece as pessoas. Isso adoece as pessoas. Porque se você toma para si... E eu falo que eu não poderia ser advogada se eu não conhecesse a teoria sistêmica. Porque eu seria o tipo da pessoa que tomaria para mim.
É personalidade, sabe? Assim, a gente se conhece. Né? Vai dormir com problema, acordar com problema e perder o sono com problema. Exatamente. Então, e eu tenho que estar sempre atenta, sabe? Assim, porque a postura sistêmica, é claro, você tem que estar atenta para voltar para ela. Então, assim, muitas vezes eu me vejo ali com o meu estômago doendo, entrando no problema do cliente, aí o Daniela, respira, calma, respira, devolve aqui para o seu cliente. Seu. Exatamente. Então, é algo que a gente tem que estar constantemente atento para não adoecer, né? Junto com o que você está vivenciando ali, até para poder levar o seu melhor trabalho. Porque a gente, para fazer um pensamento estratégico, uma boa técnica ali para o nosso cliente, a gente tem que estar centrado, né? Pode estar todo desnorteado e estressado com o problema. É saber individualizar, né? Eu acho que é uma grande questão de nós, advogados, é saber individualizar os momentos e respeitar a postura de cada cliente, né? Exatamente, exatamente. E isso aí, as ordens da ajuda, elas falam justamente disso. Tatiana, é interessante porque, igual você está falando aí, né? Você já conhece, me falou, conhece já um pouco do direito sistêmico, mas muita gente já tem uma postura sistêmica antes de conhecer. Antes de conhecer. Isso é muito comum, porque até o Bert Hellinger fala, essas leis que eu falo não são leis que eu descobri, não são leis que eu inventei, são leis que eu descobri. Ele fala assim, elas estão presentes. Ele diz que observou muito essas ordens do amor nos relacionamentos que ele viu tribais, lá nas tribos Zulus, com quem ele conviveu por muito tempo. Então foi ali que ele falou que teve os maiores insights sobre ver como era importante esse respeito à hierarquia, essa questão do pertencimento e do equilíbrio entre dar e receber. Então você pode observar que muita gente já tem isso. Já tem esse tipo de postura. Muitos advogados familiaristas, eles já têm essa questão de respeitar muito a família, de querer preservar aquela família. Então, eu acho assim, é um conhecimento super interessante, que pode agregar demais, mas que nem todo mundo realmente se interessa, porque às vezes tem algumas pessoas que já têm aquilo integrado em si. Mas como muita gente não tem, eu sou uma linha que defende que poderia ser ensinada, inclusive, na faculdade. Porque eu volto a reiterar aquilo que eu te falei. Eu acho assim... Quando eu comecei a estudar isso, que eu vi o Sam Storch trazendo, eu falei, gente, como é que pode a gente lidar com conflitos humanos, com conflitos de relacionamento todo o tempo, e a gente não aprender uma ferramenta para lidar com eles durante a faculdade? Ninguém ensina uma competência socioemocional, sabe? De poder ter uma empatia, de poder ter um respeito. A faculdade, a gente só aprende a teoria do direito, né? E aí eu falo, poxa, e aí a gente vai lidar com robô? Vai ser máquina de computador que você vai conversar? Não, você vai conversar com gente. Então, é uma os cursos de direito, em geral, eles necessitam de uma repaginada, né? Com certeza. A advocacia mudou muito. Estudar só direito civil, processo civil, direito penal, processo penal. O direito hoje ele vai muito além. A abordagem do direito que nós vivenciamos, ele vai muito além do que esse cronograma previsto, né, dentro das universidades. São 10h50, a gente tem mais 10 minutos. Então, antes de eu fazer o questionamento final, eu vou abrir para as perguntas. Tá. Porque às vezes ficam os curiosos aqui, cheio de perguntas. E enquanto você vai falando e fechando, até porque a live cai, né? Em 9 minutos cai. E enquanto você vai trazendo esse tópico nosso final, né? Você acredita que podemos contribuir para uma cultura mais consensual do meio jurídico? Trazendo essa visão do direito sistêmico, como você acha que a gente pode contribuir com essa cultura mais consensual? E aí eu vou deixar aberto para as perguntas, caso a gente tenha alguma. Tá. Bom, gente, eu acho exatamente isso que eu acabei de falar, assim, nesse sentido da educação. Eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, a gente fazer lives como essa, palestras, cursos, da gente realmente começar a se abrir para isso, né? O advogado entender, assim, olha, eu preciso aprender competências socioemocionais, porque eu vou lidar com pessoas. E não é para eu virar o psicólogo do meu cliente. Mas até pra gente viver melhor. A primeira pessoa somos nós, sabe, Tatiana? Porque, como eu te falei, eu, Daniela, com a personalidade que eu tenho, eu não poderia ser advogada se eu não conhecesse essas ferramentas, porque eu ia adoecer, como eu falei. Então, muitas vezes, a gente entender melhor aí como é que funciona a mente humana, como funcionam os relacionamentos, saber lidar melhor com o nosso cliente, já vai contribuir muito. Porque, igual eu falei, só de você levar uma postura inicial que busca aí não excluir, que busca, sabe, compreender esse olhar sistêmico, de entender que seu papel ali tem que ser um papel
que vai apoiar e ajudar e não atrapalhar mais, já é muita coisa. Então, eu acho que, assim, o maior já contribui muito, né? Já contribui muito. Então, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar hoje para uma cultura mais consensual é promover esse tipo de possibilidade, né? De palestra, do que for, das pessoas conhecerem e se abrirem para esse pensamento. Eu adoro quando me convidam para falar sobre isso nas faculdades, na PUC, na Unip, eu fico felicíssima. Eu falo, gente, que bom que vocês desde agora já estão conhecendo isso aqui, porque já ajuda a humanizar. Parece que apareceram umas perguntinhas, né? Eu tô aqui. Doutora Daniela, me interessei sobremaneira pelo assunto. Qual leitura você indica para alguém que quer estudar o direito sistêmico? Olha, eu indico você começar lendo aí um livro do Bert Hellinger que chama Simetria Oculta do Amor. E também tem um livro da Bara Campos, que é uma profissional que eu gosto muito de Brasília, que ela fala sobre constelações familiares no judiciário, não me lembro exatamente. Mas se você jogar no Google vai aparecer direitinho, né? Acho que é constelações familiares no judiciário. E ela tem um trabalho muito bacana, ela é muito estudiosa e esse livro dela também é bem legal, bem bom. Tem uma doutora aqui que fez um comentário que é até o que a gente estava falando. Muitas vezes, como estagiária, percebo os advogados com uma postura que os clientes fariam um acordo, mas eles influenciam o embate, né? É o que a gente estava falando da postura realmente do profissional, que o profissional ele tem que buscar a utilização do direito sistêmico, né? A evitar o conflito. Exato. Né? Mediação, né? Tem uma postura, Sim. sabe? Poxa, peraí, aqui eu estou a serviço do quê aqui, né? A gente tem que ter essa visão maior, né? Assim, eu estou a serviço do quê? Minha função social. A gente não fala tanto da função social dentro do direito. Qual a minha função social aqui, enquanto um advogado, nesse papel? Eu tenho que ajudar o meu cliente a resolver os problemas dele, não é isso? Eu tenho que ajudar o meu cliente a resolver a demanda que ele está passando. Exatamente. E se isso for, né, ali aparecer uma possibilidade de acordo que pode manter vínculos, que pode manter relacionamentos, né, que não vai desestruturar completamente. Poxa, sócios, que às vezes são sócios há 20 anos, sabe? Pessoas que eram praticamente família. Se a gente não puder estar a serviço de ajudar esse relacionamento aí a ainda ser possível, da forma que for, né? E não piorar. É verdade. Eu acho que com certeza. E para quem nos assiste sempre, e conforme eu tinha te dito, nós fazemos sempre uma frase de impacto. Pegamos algumas frases, alguns temas que foram abordados, e a doutora Luciana Lara, que está aí acompanhando nossa live, ela pegou uma frase legal e eu queria ver se você concorda, que seria: a advocacia precisa entender de competências sociocomportamentais na sua atuação. Eu até que foi uma pensei. Frase que você falou. Foi. Eu até pensei que seria bem legal a gente deixar esse pensamento aí para o pessoal entender assim, que a gente lida com conflitos, né, de relacionamento. Então, é muito importante a gente se capacitar nesse sentido. Eu acho que eu gostaria de deixar algo, né, se eu puder também optar, eu gostaria de deixar talvez essa questão aí dessa necessidade de a gente aprender as competências socioemocionais. Eu vou escrever para você também no WhatsApp, que aí se você quiser contribuir de alguma forma, porque vocês, né, a maneira como vocês acharem melhor, mas eu deixo para você ela escritinha. Com certeza. Nós estamos caminhando aí para o final, né? Já faltam só 4 minutos. Olha, doutora Amanda, obrigada pela presença, doutora Amanda. Maior tecnologia, ser humano. Aí, que bacana. É verdade. Legal, é verdade. Lorena. Toda a razão. E quero te agradecer, agradecer pela essa 1 hora que nós tivemos juntas. Acho que foi extremamente contributivo para a advocacia, para essa advocacia do futuro, para as necessidades, abrir essas necessidades que hoje o advogado do futuro ele precisa ter, compreender, evitar o conflito. Eu acho que foi muito legal. Eu quero que você encerre nesses minutinhos agradecendo a presença do pessoal. A gente vai validar a frase, né? A advocacia precisa entender de competências socioemocionais na sua atuação. Eu vou te mandar, se você quiser mexer em alguma coisa, tá? E validar essa frase.
E eu vou deixar esse tempinho aí final para você fazer a sua despedida, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer em nome da ESA pela presença. Bom, eu que agradeço, né? Como eu te falei, para mim é um prazer, né? Quantas vezes eu for convidada, eu me farei presente, para mim é um grande prazer. Te agradeço demais, Tatiana. Agradeço demais a Luciana Lara também, tá sempre lembrando aí do meu nome. E agradeço a todos vocês que participaram, né? Afinal de contas, se ficar só eu e a Tatiana aqui, as pessoas poderiam ver depois, mas é muito mais interessante saber que vocês estão assistindo, estão acompanhando. E agradeço muito mesmo, vocês, a ESA, as pessoas que assistiram, e me coloco à disposição, né, para o que quer que seja, se quiser me perguntar por direct, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, que a gente encerra mais uma ESA Live e foi maravilhoso te receber aqui. Para mim também. Tchau, tchau. Agradeço a presença de todos e até a próxima.